Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema superando palavras de desânimo. Tem como texto base Tiago capítulo 3, versículo 5, que nos fala o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A epístola do apóstolo Tiago pertence a uma subdivisão do Novo Testamento, conhecida como epístolas gerais ou universais. É assim designado todo livro ou epístola escrito para um grupo de igrejas ou para a igreja como um todo. O livro do apóstolo Tiago, melhor dizendo, a epístola do apóstolo Tiago, ela é repleta de conselhos a respeito de como o cristão deve conduzir a sua vida. A epístola do apóstolo Tiago, ela reflete as preocupações e a teologia dos primeiros judeus cristãos. Tiago preocupou-se com o rompimento do sentimento de unidade, amor e comunhão dentro da igreja, e já estava presente naquela época. O apóstolo Tiago escreve acerca da união interna e a comunhão entre os irmãos, que deve permear a vida da igreja como um todo, além de denunciar profeticamente a elite corrupta e rica existente já naquele tempo, ao tempo de Tiago. O apóstolo Tiago destina 12 versículos do capítulo 3 da sua epístola para falar a respeito da língua humana. Na parte A do versículo 5 lido, ele assim afirma: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. O vocábulo grego glossa significa literalmente língua, um pequeno órgão do corpo, porém ela deve ser controlada, pois as consequências do que ela diz podem ser desastrosas e nefastas. O problema está no se gloriar nisso, sentir satisfação nisso e do que ela, lógico, do que ela causa, obviamente. Tiago acrescentou que a língua se vangloria de grandes coisas. A frase aqui não se refere a um ato superficial de vanglória, mas sim a um sentimento de importância justificado, ainda que soberbo e arrogante. Na segunda metade do versículo 5, Tiago faz uma analogia, uma comparação. Ele afirmou: vejam, Idu, quão grande Iliquem chama é capaz de queimar uma grande Ilicon floresta. Tiago relacionou o poder da língua com o exemplo da chama destruidora, capaz de incendiar uma floresta toda. No versículo 6, a ideia é que a língua ardente incendeia todo o curso da sua vida, ou seja, a sua existência natural. Portanto, a língua ardente, ela contamina a pessoa por inteiro e gera consequências que a acompanharão até o túmulo. A língua perversa e corrupta, que causa tanta destruição na vida do homem, ela é incendiada pelas chamas do próprio inferno, segundo o apóstolo Tiago. Feitas essas considerações, trarei um exemplo prático sobre tudo isso, que está relacionado à afronta e ameaça de Senaqueribe, rei da Assíria, e Rabsaque, mensageiro, perpetradas a Ezequias, rei de Judá. Segundo Reis 18, versículo 13. Porém, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Senaqueribe foi um rei do Império Assírio do século VII a.C. A história de Senaqueribe é amplamente documentada na Bíblia e também em outras fontes históricas. Sua história e trajetória de vida é marcada por inúmeras batalhas vitoriosas. Um dos primeiros empreendimentos militares do rei assírio, Senaqueribe, foi marchar contra a Babilônia, tendo obtido êxito ao regressar para Nínive, capital da Assíria, trazendo muitos cativos babilônicos, uma grande quantidade de despojos. Mas algumas cidades da Filístia, o povo filisteu, resolveram resistir ao domínio de Senaqueribe. Assim também fez Judá, cujo rei era Ezequias. No versículo 17, o rei Senaqueribe envia Rabsaque, o seu fiel mensageiro, e uma grande comitiva a Jerusalém, capital de Judá. No aqueduto que havia em Jerusalém, eles pararam e chamaram aos gritos ao rei Ezequias e disseram no versículo 19: que confiança é esta em que vocês se apoiam? Proferiram afrontas e ameaças ao rei Ezequias até o versículo 25, quando no versículo 26, os súditos mais próximos ao rei Ezequias
disseram a Rabsaque: não nos fale em aramaico, aliás, melhor, desculpa, nos fale em aramaico, não em hebraico, aos ouvidos do povo que estavam ali. Este povo ouvia tudo isso, e isso era para que não desfalecessem. A resposta veio no versículo 27. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens, ao povo que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento, as suas fezes, sim, e bebam a sua própria urina? No versículo 28, 30 e 33, afrontam Ezequias e o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos. Versículo 28, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Versículo 33, porventura os deuses das nações puderam livrar cada uma a sua terra das mãos do rei da Assíria? A reação do rei Ezequias foi no versículo 1 do capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido tudo isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Não restou outra alternativa a Ezequias senão entrar no templo e se humilhar diante do Senhor, pois Senaqueribe ameaçava, confiado em seu grande e poderoso exército. Nos versículos 6, 20 a 32, vemos a resposta à oração diante da humilhação, afrontas e ameaças, porque passou Ezequias. Versículo 6, e Ezequias lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve e vê aquilo que você passa e enfrenta, e Ele ouve a sua oração. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Contudo, para finalizar, gostaria de explanar o versículo 27, anteriormente lido. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu Senhor somente a teu Senhor e a ti, e teu Senhor aqui é Ezequias, para falar essas palavras, e não antes também ao povo que está aí com vocês, em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. Comer excremento, beber urina, conforme Adam Clarke, este versículo pode assim ser interpretado: para que sejam devidamente avisados. Se permanecerem do lado de Ezequias, Jerusalém será cercada de maneira mais severa e serão reduzidos a um estado de fome severa, que serão obrigados a comer seus próprios excrementos. Os assírios eram conhecidos na antiguidade por serem extremamente cruéis com suas vítimas oriundas dos povos conquistados. O que faziam era desumano, quando se seguia uma sessão interminável de tortura a muitos dos povos que conquistavam. Tamanha era a crueldade que o profeta Jonas se recusou a ir pregar em Nínive, capital da Assíria. Conheciam a sua grandeza e seu poderio militar, e por isso eram grosseiros e extremamente cruéis. Suas palavras aos demais povos eram desanimadoras, de desalento, para ferir, para tirar toda a força de resistência que ainda podiam restar nos povos a serem conquistados. Como aqui no exemplo, comer excremento e beber urina, dando a entender que esse seria o destino final de Ezequias e do povo de Judá. Mas só Deus é quem declarou e quem decretou o meu e teu futuro para a glória de Jesus. As situações mais nítidas que acontecem palavras desanimadoras são geralmente proferidas por alguém que está em posição de superioridade, aquele que profere a palavra desanimadora ao destinatário dessas palavras, né? Ou então essa pessoa que profere a palavra desanimadora tem inveja do progresso, ou futuro progresso daquele a quem esta palavra desanimadora está sendo proferida. As palavras de desânimo servem geralmente para se tirar toda a força ou ainda um pouco de força que ainda resta na pessoa ofendida. São palavras de baixo nível. Comer excremento, beber urina,
proferidas para ferir, para machucar, para desarmar a pessoa ofendida de todas as boas intenções, sonhos, desejos, anelos que dantes possuía. E muitas vezes quem profere essas palavras desanimadoras se gloria nisso, sente satisfação pessoal nisso, de ver o próximo para baixo, possível concorrente humilhado ou algum vencedor que não mais vencerá, pois não tem ânimo para vencer, não tem mais chão para suportar. Tamanha ofensa, tamanha afronta, tamanhas palavras desanimadoras. A palavra de desânimo destrói, interrompe sonhos. Certa filha assim se referiu ao seu pai, preferia que ele tivesse me batido de correia, de cinta, a ter proferido todas aquelas palavras que sempre me proferiu. Isso acabou com os sonhos dela, interrompeu uma vida de vitória e felicidade. Palavra de desânimo incendeia uma cidade, mas primeiro causa um estrago avassalador, tamanho na vida daquele que a recebeu. Coração ferido, magoado, arrasado, doído, dilacerado. Somente Deus é quem pode curar com seu bálsamo curador. Receba a cura de Deus agora. Seja curado agora. Seja restaurado agora. Que toda dor e depressão te abandone em nome de Jesus. Que toda fraqueza e desânimo sejam retirados agora para a glória de Jesus. Se você recebeu palavra de desânimo, olhe para Deus. Não olhe para teu opressor, aquele que tenta te oprimir, aquele que tenta te desanimar. Mas olhe para Deus, o autor e consumador da sua fé. Viva feliz em Deus. Arranque, peça a Deus agora para arrancar palavras que tenham tentado te ferir e magoar do coração. Toda nódoa, toda mágoa, eu declaro agora para a glória de Jesus. Saiam agora, bata em retirada. Seja próspero e feliz em Deus para a glória de Jesus. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.